Olá, aluno, voltamos com a resposta da nossa última interatividade. Então, a questão era para você determinar a média, nota mediana e a nota modal dos valores 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,2. E a alternativa correta ali, no caso, foi letra C, em que apresentava os valores de média igual a 7,9, de mediana igual a 7,8 e de moda igual a 7,2. Você acertou? Vamos retomar um pouco como esses cálculos eles foram feitos, né? Como que você calcula a média, lembra? Você soma todos os valores e divide pelo número de casos. Então, foi o que nós executamos ali, né? Somamos os valores e dividimos pelo número que nós tínhamos de N, que é igual a 6. Então, soma e divide, deu 7,9. Como que nós calculamos o valor de mediana? Lembra? A primeira etapa é você ordenar aquele conjunto de dados. Então, nós colocamos aqueles dados em ordem crescente. Aí, nós, na segunda etapa, precisamos encontrar a posição desse valor, a posição da mediana. Lembra da fórmula? N mais 1 sobre 2. Qual o valor de N? Novamente, nós temos N como 6. Então, 6 mais 1 sobre 2, nós encontramos como posição da mediana 13,5. Mas, bem, não existe um valor na posição 13,5. O que nós precisamos fazer? Encontrar o valor da posição 3, da posição 4, somar esses valores e dividir por 2, que é o que a gente realizou ali, né? 7,2 mais 8,4 dividido por 2, encontramos o valor de 7,8. E daí depois, para encontrar a moda, aí é um pouco mais tranquilo, porque você precisa observar qual o valor mais frequente. E o valor mais frequente, o único valor, na verdade, que se repetiu naquele conjunto de dados, foi 7,2. Então, nós chegamos à alternativa correta a partir desses cálculos. Nós falamos anteriormente sobre as medidas de posição e agora nós vamos falar sobre medidas de variabilidade. Na natureza, nós temos fenômenos que não são sempre estáveis. Existe uma determinada variabilidade. Não existe um padrão que se repete exatamente da mesma forma quando nós interpretamos os fenômenos biológicos. Nós temos ali na charge um exemplo. Então, o indivíduo está andando um ciclo de marcha com alguma reprodução, um ciclo de marcha que se repete, e de repente aquele indivíduo encontra no caminho uma casca de banana. Bom, ali ele tem que adaptar a algo que foi imprevisto, algo que ocorreu ali que não se esperava. Então, ele precisa modificar aquele padrão de movimento dele, para não escorregar, obviamente, né? Então, nós temos na natureza essa variabilidade sempre presente. Aí você pode falar, bom, então a variabilidade é algo ruim, eu preciso modificar o meu padrão. A variabilidade ela pode ser boa ou ruim. Ela pode ser boa quando você quer automatizar um determinado movimento. Então, você quer ter uma reprodução. Se você tem uma reprodutibilidade, aí você precisa... aí neste caso a variabilidade ela é ruim, porque você quer ter um padrão que é bem estável. Então, você não quer ter variabilidade. Mas no caso ali do nosso indivíduo, em que ele precisa ter variabilidade, ele precisa reagir a uma condição que se torna instável, ele precisa da variabilidade. Então, nesse caso, nós temos variabilidade como boa. Essas medidas de variabilidade, existem várias medidas, nós vamos estudar os conceitos de variância, desvio padrão e também do coeficiente de variação. Vamos começar falando de variância e de desvio padrão. Para isso, nós vamos discutir um exemplo de dois conjuntos de atiradores, um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, nós temos 8 atiradores e ali nós temos os acertos individuais desse conjunto de dados. Então, nós temos 8, 9, 10, 8, 6, 11, 7 e 13. E o total de acertos, somando esses acertos individuais, nós chegamos ao valor de 72. No conjunto B, nós também temos 8 atiradores, só que os acertos individuais ali são diferentes. Então, nós temos 7, 3, 10, 6, 5, 13, 18 e 10. O total de acertos nesse conjunto B é igual ao conjunto A, 72. Aí nós olhamos para o conjunto A e B.
nós temos nos dois 8 atiradores e nós temos total de acerto igual a 72. Então, é igual. Mas será que esse grupo, ele apresenta uma variabilidade que é igual? Parece que não. Como que eu falo que um grupo aqui é mais estável que outro? Então, eu não posso calcular isso a partir da média. Como que eu calcularia a média? Eu pego, então, o somatório dos valores, 72, que foi igual para os dois grupos, e divido pelo N, pelo número de atiradores, é 8. Eu teria, então, 9 acertos. A minha média seria igual a 9. A média, nesse caso, não explica a variabilidade de um determinado conjunto de dados. Eu vou precisar, então, de outros recursos. Eu poderia olhar a amplitude de variação desses conjuntos. E aí eu já tenho uma ideia que essa variação ela é diferenciada. Olha lá no exemplo, me acompanhe. Conjunto A, eu tenho acertos que variam de 6 a 10. Como que eu acho a amplitude de variação? Então, eu pego o valor máximo e retiro desse valor o valor mínimo. 13 menos 6, 7 é minha amplitude de variação no conjunto A. A amplitude de variação no conjunto B, eu tenho como valor máximo 18 e vou retirar o valor mínimo, 3. Então, eu tenho uma amplitude de variação igual a 15. Mas ali eu só descobri a amplitude de variação. Como que eu descubro, então, variância e desvio padrão? Nós temos, para calcular esses valores, que tem um ponto de referência. Como que você descobre se algo variou? Lembra do nosso exemplo lá? Tinha casca de banana. Como que você descobre que algo variou? Bom, eu tinha um padrão de marcha, né? Eu tinha um ciclo, então eu tenho algum padrão de referência. Eu tenho alguma posição que serve como referencial. E aqui nós vamos ter uma medida de tendência central como referência. Nós vamos ter o valor de média como referência. E a partir desse valor de média nós vamos calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para você calcular a variância, você tem que seguir as seguintes etapas. Então, primeiro, você precisa subtrair de cada valor a média aritmética do conjunto ao qual pertence. Depois, você eleva cada diferença encontrada ao quadrado. A terceira etapa, você soma esses quadrados. E na quarta etapa, você divide a soma dos quadrados pelo número de parcelas. Você deve estar rindo agora, né? Olhando para todas as etapas e se perguntando, meu Deus, como eu faço isso? Com tantos detalhes ali, como que eu vou executar? Calma, vamos aos poucos e daí a gente consegue fazer juntos. Então, eu vou te trazer de novo um exemplo para ficar bem mais claro. Nessa tabela, nós temos ali, na primeira coluna, os valores individuais de acerto. Lembra daquele exemplo lá dos atiradores? Depois, na segunda coluna, nós temos a primeira etapa necessária para o cálculo da variância, que é você pegar o valor individual, em cada valor individual você subtrair o valor de média. A média daquele conjunto de dados era igual a 9. Então, para cada valor individual que eu tenho, eu vou subtrair 9. Olha lá na primeira linha. Na segunda linha, na primeira que nós temos dados. Então, você tem 8 menos 9, igual a menos 1. Você está fazendo a diferença do individual e da média. 9 menos 9, igual a 0. Você olha lá, bom, professora, mas está dando valor negativo, está dando 0. Não se preocupe com isso, não tem problema. Por quê? Porque a segunda etapa para cálculo da variância é você elevar esses valores ao quadrado. Então, o valor que é negativo, ele já vai se tornar positivo. Então, a segunda etapa está na nossa terceira coluna lá. Pego as diferenças e elevo essas diferenças ao quadrado. A terceira etapa para cálculo da variância está na nossa última linha da tabela lá. Última linha, última coluna. O que eu vou fazer? Somar esses quadrados. E a quarta e última etapa para cálculo da variância é você pegar essa soma dos quadrados e dividir pelo número de variáveis que você tem. No caso aqui, pelo número de atiradores. E aí você chega ao resultado da variância. 4,5 acertos ao quadrado. Então, esse é o cálculo da variância para o conjunto de dados A que nós tínhamos. Vamos fazer de novo para o conjunto B. Acompanhe comigo os cálculos. No conjunto B, nós temos a nossa primeira etapa lá. Retirar de cada valor a sua média. Então, 7 menos 9 menos 2. E assim você vai fazer sucessivamente para cada valor individual. Segunda etapa, você calcular o quadrado dessa diferença. Então, pega a diferença e eleva todos esses valores ao quadrado.
Terceira etapa, soma esses quadrados. No exemplo aqui deu 164 essa soma dos quadrados. A quarta etapa, você divide essa soma dos quadrados pelo número de variáveis que você tem, pelo número de atiradores. Número de atiradores 8, 164 dividido por 8, você chega à variância para esse conjunto de dados, 20,5. Você lembra que lá no outro conjunto, no conjunto A, nós tínhamos uma variância de 4,5, aqui 20,5. O que isso representa, então? Que o conjunto B teve maior variância, consequentemente, esse grupo é mais heterogêneo. Esse grupo tem menos estabilidade na distribuição dos seus dados. Como que eu calculo agora o desvio padrão? A partir do momento que você calculou a variância, o desvio padrão, ele é bastante simples, porque basta você extrair a raiz quadrada desse valor de variância. Então, você tinha lá para o conjunto A, variância igual a 4,5 acertos. Extrai a raiz quadrada, você chega a 2,1 como valor correspondente ao desvio padrão do conjunto A. No conjunto B, nós tínhamos 20,5 como valor de variância. Como que você calcula o desvio padrão? Extrai raiz quadrada desse valor, você chega a 4,5 acertos. Esse é o valor de desvio padrão do conjunto B. O que o desvio padrão representa? O desvio padrão representa uma variabilidade em torno de um ponto de referência. Você lembra qual era o nosso ponto de referência? O valor de média, né? Então, o desvio padrão representa uma variabilidade em torno da média. É o que se soma ou o que se diminui da média. Então, você tem valor de média e você pode ter indivíduos com valores até mais o desvio padrão ou menos o desvio padrão. Então, nós temos lá que o conjunto A teve variação de 2,1 e o conjunto B teve variação de 4,5 acertos. Resumindo, você olha lá para as fórmulas, se eu não tivesse explicado antes, se a gente já não tivesse conversado, parecia difícil, mas não é, olha lá. Você tem fórmula de SX como conjunto A e SY, S ao quadrado Y, para o conjunto B. Então, são os cálculos de variância, né? Aí você olha para aquela fórmula e fala, nossa, e agora como é que eu saio dessa? Vai com calma, pega as etapas de novo e a gente vai passo a passo. Primeiro, o que é o XI? O XI é aquele valor que você encontra quando você retira a média do valor individual. Então, extraiu a média do valor individual, dá o teu valor de XI. Aí você tem XI ao quadrado. Bom, você pega essa diferença e eleva ao quadrado. Aí você tem aquele símbolo estranho antes do XI lá, que representa o somatório. Então, é o somatório dos quadrados. Era a nossa terceira etapa, lembra? E daí você tem todo esse somatório dividido por N. Quem era o nosso N? O número de dados, o número de variáveis. Quanto que era o número de variáveis aqui? 8, que era o nosso número de atiradores. Então, a gente fez isso para o conjunto A e para o conjunto B. S ao quadrado XA, S ao quadrado YB. Aí depois, para calcular a variância, você pega e extrai a raiz quadrada, você calcula a raiz quadrada da variância. Então, foi o que nós realizamos ali. Bom, o que representa, então, desvio padrão, variância? Quanto maior a variância, significa que mais esse conjunto ele é heterogêneo, menos ele é estável. E uma coisa que é importante é que se você altera a variância, consequentemente, você vai alterar o desvio padrão. Claro, né? Se o desvio padrão ele é calculado a partir dos valores de variância, você aumenta um, você aumenta outro. Se ao contrário você reduzir um, o outro também irá reduzir consequentemente. Então, no exemplo que nós discutimos, o conjunto A ele é mais homogêneo, você poderia dizer que ele é mais estável do que o conjunto B. Nós encontramos lá de variância 4,5, consequentemente o desvio padrão também foi menor. Então, menor variabilidade nesse conjunto. Deu para entender esses conceitos? Vamos então à interatividade relacionada a esses conceitos que nós discutimos. Acompanhe comigo a leitura. Calcule a variância e o desvio padrão da amostra de um grupo de 6 alunos com idades de 16, 42, 20, 22, 35 e 18 anos.
Vamos à leitura das alternativas. Letra A, variância igual a 91,92 e o desvio padrão 9,59. Letra B, variância igual a 110,3 e o desvio padrão 10,5. Letra C, variância igual a 90,3 e o desvio padrão 10,5. Letra D, variância igual a 91,92 e o desvio padrão 10,5. E letra E, variância 110,3 e desvio padrão 9,59. Bom, esse também é um exemplo de exercício que pressupõe que você faça algum cálculo, e para isso eu vou te dar aí algum tempo para você resolver essa questão. Voltamos a seguir com a resposta.